alegria poder se sentar. Que alegria estarmos na casa do Senhor. E hoje, culto de ensino da Palavra de Deus. Deus abençoe. E eu quero que você abra a sua Bíblia, Salmos de número 23, texto mais conhecido do mundo. Salmo de número 23. Talvez seja mais conhecido que a própria Bíblia, né? Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Talvez, onde você leu isso aí? É uma frase que existe aí no mundo. Mas é um salmo de Davi, escrito há aproximadamente 3.000 anos atrás, e que ainda continua falando aos nossos corações e nos ensinando muitas coisas. Antes de pregar a palavra, eu quero aqui só lembrar que esse final de semana os nossos jovens estarão partindo para São José do Rio Preto. Cadê o pessoal aqui? Mirassol, né? Uma coisa assim? Mirassol, é ali do lado de São José do Rio Preto. Vai ser uma bênção, nós estaremos juntos, estaremos lá, cuidando, de olho nessa turma toda, e será uma bênção para a glória de Deus. Domingo nós teremos o nosso culto normal, será um culto abençoador, onde o Espírito Santo vai se manifestar mais uma vez no nosso meio. Estaremos aqui, eu vou no sábado, volto para o culto, e segunda-feira, se eu achar uma carona, eu volto para lá de novo. Em nome de Jesus. Vamos, pastor Zé? Vamos aí comigo? Anima-te, homem. Aleluia. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Então diga você. 1, 2, 3. Na versão da Bíblia judaica, que foi traduzida diretamente do hebraico para o inglês, e do inglês para o português, na sua íntegra, ele diz assim: o Senhor é meu pastor e não me faltará. E não me faltará. Quando eu olho para esse texto, eu vejo o cuidado de Deus com a vida do homem como pastor. Na Bíblia original, na escrita original, está escrito Adonai, que significa meu Senhor. Ele é o meu pastor e não me faltará. Ou, em outras versões, de nada terei falta. Eu prefiro a versão original, não me faltará. Quando esse salmo foi escrito por Davi, foi depois de uma grande circunstância na sua vida. Ele, no capítulo 18 para frente, capítulo 18, 19, 21, ele vai para a guerra com os filisteus. Saul, por saber que ele era ungido de Deus para ser rei em Israel, Saul envia ele para a batalha, mas para ele morrer na batalha. E ele vai para a batalha e acaba vencendo os filisteus. E nessa guerra que ele vence os filisteus, ele volta, e ele era capitão de 1000, e na volta as mulheres começaram a cantar e a dançar e a adorar e cantar, e elas gritavam: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E aquele cântico ecoou no ouvido de Saul. Ele fica endemoniado, ele é possuído de um espírito maligno.
Ele fica endemoniado de inveja. A inveja traz coisa ruim. A inveja, ela é uma situação que você pode ser arremetida a um mundo obscuro de Satanás. A inveja, a Bíblia diz que é um pecado de feitiçaria, dói até, apodrece os ossos, inveja. E Saul ficou invejoso, ficou endemoniado, Satanás possui ele, e ele pega uma lança para atirar em Davi e matá-lo. Davi consegue escapar, a lança crava na parede e ele foge. Ele vai para sua casa e naquela noite Saul manda alguns homens para matá-lo, mas Mical diz: olha, foge porque meu pai quer matar você. Ele está furioso e ele quer acabar com a sua vida. Davi então na madrugada foge e ele vai para o deserto. E em vários lugares que ele tem que passar, ele, na pressa da fuga, ele não levou comida, ele não levou água, ele não levou roupa, ele não levou uma mala, uma mochila, nada. Ele saiu com a fé e a coragem. Ele saiu do jeito que estava, ele fugiu da presença do rei, porque ele iria ser morto. E ele tinha que fugir com muita pressa. Não sei se proposital para ficar leve na caminhada, mas também não sei se não deu tempo de juntar ali pelo menos uma garrafa d'água, uma marmitinha para aquele dia, ou para aquela noite, ou para aquele dia seguinte, um bocadinho de comida, um queijo. Eles eram espertos, eram bons em fazer queijos e farinhas, e ele não teve tempo nem de fazer isso, de juntar isso para ir embora. Ele fugiu. E quando ele chega no meio do deserto, ele está num sol causticante, porque ele fugiu na madrugada. Ele está num sol causticante, onde passa de seus 50 graus pelo dia. Ele está sem água, sem alimentação e sem uma roupa que poderia proteger, porque ele fugiu com pressa. E então ele fica por um tempo ali. Mas Davi, como pastor, ele tinha experiência de montanhas, de terrenos áridos, de terrenos difíceis. Ele conseguia se virar um pouco sem água, um pouco com calor e um pouco com frio. Ele sabia as cavernas onde ele poderia se esconder, e ele tinha os seus meios para viver ali. Mas, quer queira, quer não, é um momento difícil, de grande dificuldade. Só a aflição de você saber que está saindo em fuga, porque você está arriscado à morte, alguém está intentando contra a sua vida, só isso é um grande desespero. Você tem que ficar à espreita, esperando qualquer movimento, qualquer som, qualquer vacilo, você ser pego de surpresa. Porque os homens que estavam seguindo Davi eram homens experientes de guerra, eram caçadores, homens que tinham seus perfis de soldados impecáveis, eram homens que poderiam perseguir uma presa ou um inimigo a quilômetro de distância, saber onde ele estava, apenas pelo o rastro daquela pessoa, o tempo que aquele rastro estava no chão, qualquer movimento diferente que havia na área, na região, eles sabiam a direção, onde estava, tal, e Davi teve o cuidado de fugir. E fugiu, conseguiu. Mas lá ele estava sem alimento, sem veste, sem pão, sem nada dessas coisas. E ele escreve então, neste cenário, ele escreve o Salmo 23, onde ele diz: o Senhor é o meu pastor, e não me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Ele estava num deserto árido, mas ele diz: deitar-me faz em pastos verdejantes,
guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele estava vivendo um momento de turbulência na sua vida, pressão psicológica, o seu sogro e o seu rei o perseguindo para matar, mas ele estava dizendo: ele me guia e mansamente por águas tranquilas, ainda que o meu sogro queira me matar, mas o meu pastor, Adonai, o meu Senhor, ele me guia mansamente a águas tranquilas. Ainda que ele está me cercando, me afligindo a alma, o Senhor, Adonai, refrigera a minha alma e me deixa em paz, aliviado. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, ou não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pensando no primeiro versículo, Adonai é o meu pastor. O meu Senhor é o meu pastor. Quando nós chamamos Deus de Senhor, nós estamos dizendo que Deus é o nosso dono. Isso aqui é propriedade dele. Meu Senhor. Essa colocação de Senhor, nós lembramos muito no tempo da escravidão, que os escravos tinham seus senhores, eram seus donos, e eles viviam cativos, até a libertação, a carta para libertá-los naquela época, aqui no Brasil ainda, né, a princesa Isabel, e depois que assinou essa lei, muitos ainda, por muito tempo ainda foi escravo de muitos senhores, e eu fico aqui imaginando o Senhor como meu pastor, e eu sendo servo dele, nesse caso, escravo de Deus, com prazer. Servo de Deus com prazer. Servo é uma palavra que a gente pode usar com carinho, mas a colocação aqui de Adonai, ou meu Senhor, é exatamente essa. Ele é meu dono. Se ele é meu dono, não sou eu quem mando. Quem manda? Se ele é meu dono, eu não tenho direitos. Quem tem? Se ele é meu dono, eu não posso dar opinião. Quem pode? Se ele é meu dono, eu não posso me suprir sozinho. Quem pode me suprir? É só a misericórdia dele, graça dele. O Senhor é o meu pastor. Quando eu olho para esse texto, a gente inventa tanta coisa. Eu vejo tanta gente inventando tanta coisa sobre esse texto. E, assim, coisas que são para beneficiar o entendimento pessoal e massagear o ego de muitas pessoas. O que, na verdade, Davi está dizendo é da aflição que ele viveu em meio a uma grande perseguição do seu sogro. Mas aqui nós temos lições para a nossa vida inteira dentro desse salmo. Apenas dentro desse versículo nós temos grandes lições para a nossa vida. Quando eu olho para esse texto e vejo o Senhor que é pastor, e que não deixa, ou que, tendo Ele como pastor, nada nos falta. Quando eu olho para isso, eu penso num pastor de ovelhas, que aqui no Brasil tem poucos pastores de ovelha, mas no sul, em outros lugares, agora no Mato Grosso e alguns outros lugares mais quentes, já começaram a produzir isso e administrar essa questão de ovelhas, de ovinos, né? Mas é muito difícil no Brasil, a proporção é muito baixa em relação a pastores de ovelhas. No Oriente Médio já é o carro-chefe, é o que manda no mercado, no comércio, as ovelhas. E existem muitos pastores de ovelhas até hoje. Quando nós falamos de pastores de ovelha, nós falamos de homens profissionais que cuidam desses animais de dia e de noite.
Se eles estão no deserto, eles estão cuidando de dia e de noite desses animais. E eu fico pensando aqui, no cuidado com as ovelhas existem características que são parecidas com as nossas, por isso que nós somos tratados ou vistos como ovelhas pelo nosso Adonai, pelo nosso Senhor. E algumas características parecidas com a da gente. Eu olho para esse texto, eu vejo assim: a ovelha, ela é um animal dócil, manso, um animal totalmente dependente. Ela é dependente. Ela não é proativa. Se você pegar um carneiro, um bode, o bicho já é até cansativo, né? Ele investe, ele faz arte, ele bagunça. Um bode, se você tiver um bode um dia no fundo da sua casa, você está perdido. Ele dá cabeçada na parede, ele dá cabeçada no muro, ele pula, bate na janela. Se for casa que tem aquelas diferenças de piso, que é embaixo é assoalho, ele entra embaixo, dá cabeçada para cima. O bicho é terrível. Se tiver árvore, ele sobe na árvore, ele acaba com as suas frutas. Se tiver horta, ele acaba com a sua horta. Eu lembro de uma história que o cabra tinha um bode e ele não aguentava mais aquele bode. O bode fazia tudo isso que eu estou falando. Entrava debaixo da casa e dava cabeçada, arrancava assoalho, subia em cima da casa, quebrava a telha. Ele pulava nos pés de caju e não sei o que, acabava com as frutas, com as folhas. Ele acabava com tudo. Era um bicho atentado. E quando dava na telha, a irmãzinha estava lá lavando roupa, ele vinha e pá, cabeçada na irmã. Ela caía lá do outro lado do tanque e um rolo danado. Um dia aquele irmão disse assim: eu vou acabar com esse bicho, eu vou matar ele. Vou matar esse bode. Não aguento mais. Eu mato e como ele. Pronto. Aí, o vizinho dele falou assim: rapaz, não mata ele não. Vende ele para mim. Não, eu dou ele para você de graça. Pega, vai, leva embora esse bicho. Esse bicho é tentado demais, Deus me livre, eu não aguento mais ele. Deixa eu cuidar dele então. Dá ele para mim então. Aí o moço deu, de graça. E passou 2, 3 meses. O irmão não viu aquela bagunça que era no vizinho, né? Na casa dele. Um dia ele foi lá, à tardezinha, umas 6 horas da tarde, ele chegou lá. O bode estava em cima da árvore, do cajueiro, dormindo, todo espreguiçado e tá. O irmão falou assim: rapaz, eu não ouço o barulho desse bicho aí. Ele falou: não, ele não tem problema não. Bicho bom, rapaz. Precisa ver que bicho bom. Mas o que acontece? Que lá em casa ele quebrou um monte de telha, o assoalho eu tive que mexer no assoalho inteiro. A minha mulher ainda manca até hoje, que ele deu uma cabeçada nela pelas costas, rapaz, que até hoje ela anda mancando. Aí o cabra falou assim: não, sabe o que eu fiz? Eu arrumei uma carretinha aqui, uma carrocinha, e peguei uns galãozão de água e manda ele lá na mina, lá embaixo. Meu filho vai, bota ele na carrocinha lá, ele vai puxando a carrocinha, meu filho vai, busca água, traz 5, 6 galão, tambor de água, vem, aí depois do almoço ele vai, busca mais, no outro dia de manhã ele vai buscar leite e não sei o que, carrega abóbora, carrega jaca, carrega melancia, e assim, trabalha o dia inteiro. Rapaz, quando dá 6 horas, o bode está morrendo de sono. Ele chega até a abrir a boca. Vai dormir. Você não deu trabalho para ele, rapaz. Bode você tem que dar trabalho, bastante. Em vez de ele te dar trabalho, dá você trabalho para ele. E aí ele vai ficar bonzinho. Na hora certa ele vai dormir. Aprendeu? Mas a ovelha não. A ovelha é mansa. Dependente. E tem uma outra característica da ovelha, que ela tem uma característica muito específica de viver em comunidade. Ela não consegue viver sozinha. Ela vive na coletividade, com várias outras. Por isso a ideia da igreja.
Não dá para você ser crente sozinho lá em casa. Ah, você é crente aqui mesmo. Você não consegue. Sozinho não. Você vai sentir falta. Você vai ficar desnutrido espiritualmente. Você não vai conseguir ler a Bíblia. Você não consegue fazer oração lá na sua casa do jeito que você faz aqui. Você não consegue ouvir a voz de Deus do jeito que você ouve aqui. Aqui é diferente. A substância, o gosto, a graça, a unção, a palavra que vem do céu sobre a sua vida, que toca no seu coração. Além disso tudo, você pega na mão do irmão e diz: a paz do Senhor Jesus, eu te amo em Cristo Jesus. Oh, que maravilha! A ovelha tem essa necessidade de viver em coletividade, de viver junto. O bode não, o bode já vive de boa, tranquilo, sozinho, perambulando para lá e para cá. Mas a ovelha não, ela vive na congregação coletiva. Ela vive em rebanho. E o pastor que tem que controlar para onde vai o caminho. O pastor que conduz. E o pastor, no caso, ele vai na frente. Aqui ele vai na frente. Outros animais vai atrás. Mas a ovelha não, ele vai na frente e onde ele vai, elas estão acompanhando. É interessante. Uma segunda característica da ovelha, que parece a nossa, ela não aceita a troca do pastor. Ela não aceita a troca do pastor. Até parece como fala, uma colocação direta, né? Pelo fato do que nós estamos vivendo, mas não é. Mas a ovelha não aceita a troca do pastor. A ovelha velha. Quando troca um pastor de um rebanho, sempre existe dois, um mais velho e um mais novo. Quando há necessidade de trocar o mais velho por doença, ou porque ele já não está produzindo tanto, vem um novo pastor. Mas aquele copastor que estava do lado dele precisa permanecer, porque senão muitas daquelas ovelhas vão ficar desnutridas, porque elas não conseguem se alimentar mais. O novo pastor, elas não aceitam comer da comida que ele dá. Acredita nisso? Até nisso você é parecido com ovelha. Ela não quer comer aquela comida, ela fica: eu não, essa mão é diferente. Bé. Eu não, essa comida é diferente. Bé. Eu não quero comer essa comida aí não, porque eu não sei onde foi feita. Bé. E ela fica desnutrida por não comer. Outra coisa, ela não bebe água também, se o pastor não tiver. É interessante. Mas tem uma coisa que acontece, que é normal, é natural. O pastor precisa pegar esta ovelha, geralmente são as mais velhas do rebanho, que tem esse comportamento, porque acostumou muito com o pastor anterior. Eles pegam essa ovelha mais velha, vende para o matadouro, porque ela não vai aceitar nem esse pastor, nem o pastor do outro rebanho, e nem de outro qualquer rebanho. Ela não aceita mais, ela só aceita aquele pastor. E aí então, ela é vendida para o matadouro, e aí se transforma em pele, em blusa, em roupa e coisa assim. E come-se a carne daquele bichinho. É assim que funciona. Nós somos tão parecidos com as características da ovelha, que até nisso é incrível. Eu me lembro, em Marília, aqui não, em Marília, quando se trocava pastor, eu lembro quando chegou um pastor novo na nossa igreja lá, não na Jerusalém, na outra que eu congregava. Chegou um pastor novo na igreja e o povo não queria aceitar. Aí fica uns com o bico para lá, e outros com o bico para cá, e o outro, não sei o quê, vamos ver como vai ser, e isso, e aquilo. Sabe aquele lenga-lenga de crente coisado? E
E o rebanho querendo ir para o céu. E o pastor querendo dar comida, mas aquelas ovelhas dizem assim, não, eu não gosto desse aí não, isso aí não vai virar em nada não, esse aí não, esse aí tem que ser o outro, aquele fulano, ciclano. Característica de ovelha. E aí, eu estou falando da Bíblia, tá? Do Salmo. E aí a gente fica pegando essas coisinhas e querendo reviver isso, remoendo as coisas passadas. E queremos fazer disso a nossa luta diária. Para de sofrer. Para de sofrer. Você é ovelha do rebanho de Jesus que aqui está. Eu não sou dono de ninguém, eu não sou dono da sua vida, mas o pastor supremo é Ele quem manda neste lugar, é Ele quem domina tudo isso aqui. E a nossa vida, eu como ovelha dele também, estou nas mãos do Senhor. E assim precisamos permanecer. Nós temos mais características. A relação entre a ovelha e o pastor é muito mais forte que a gente pode imaginar. Você percebe aqui que quando troca o pastor, a ovelha se definha até morrer? É assim com o nosso pastor. Quando nós perdemos a relação com ele, nós ficamos desnutridos. Quando nós perdemos a nossa relação com o nosso pastor, nós temos sede. Quando nós perdemos a relação com o nosso pastor, nós perdemos a nossa identidade. Quando nós perdemos a nossa relação com o nosso pastor, nós começamos a ter crise existencial. Quando nós perdemos a relação com o nosso pastor, nós tornamos normais as coisas espirituais. Nós invertemos valores, mudamos as coisas. Mas Deus está nos assistindo e dizendo assim: eu sou o seu pastor supremo, eu quero ter contato contigo, ainda que você esteja em abandono, ainda que você esteja no vale da sombra da morte, ainda que você esteja desanimado da vida que você está vivendo hoje, ainda que você esteja num deserto causticante de muito sol, ainda que você esteja num deserto de muito frio da noite, eu continuo sendo seu pastor e não vou te faltar. Eu estarei presente nos momentos de aflição, nos momentos de angústias, nos momentos de agonia, nos momentos de necessidades, nos momentos de solidão. Não vou te faltar, não te faltarei. Deus não vai nos faltar. Pode faltar tudo, mas Ele estará presente. Saiba que mesmo que os seus recursos se acabem, Deus se fará presente e Ele te socorrerá no tempo oportuno. O nome dEle será glorificado e engrandecido para sempre. Aleluia. Aleluia. Se nós pararmos para pensar nesta questão de dependência de Deus, nós vamos ver muitos e muitos registros na Bíblia que nos mostra situações em que Ele provou ser o pastor que cuida nas necessidades. Lembra daqueles discípulos no mar bravio? O vento soprava, as ondas empolavam, o barco parece que ia afundar. Mas na madrugada Jesus aparece entre as nuvens, entre aquela maresia que estava densa. Ele aparece ali e diz: eis, não tenham medo.
Alguém disse, é um fantasma, corre para dentro do barco que é um fantasma. Não tenha medo, sou eu. Ah, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Aí Jesus disse, vem então. Pedro, ousado, crente toda a vida. Imagina que é você sair daqui de um lugar firme e pisar, além de balançando demais, as ondas subindo toda a vida, o vento empurrando para lá e para cá, você tirar o pé do lugar firme, que não estava tão firme assim, e colocar na água. Até aí tudo bem, ele pôs. Colocou um, colocou dois, viu que estava firme e continuou. 3, 4, mas ele começou a ver que o vento era um risco, ele já estava longe do mar. Eu não sei se você já subiu em um prédio de 20 andares, de 30 andares, e foi lá em cima, na cobertura, acima da cobertura, no telhado, lá em cima, no terraço do prédio. Você sai para fora assim, parece que o chão te puxa. Em Marília eu morava no 18º andar num apartamento, e meu cunhado, a primeira vez que foi me visitar, ele tinha tanto medo de altura que ele não conseguia chegar na sacada. A primeira vez que ele chegou na sacada, ele olhou assim de longe, que não dava para ver, ele colocou a mão na mureta assim e ficou. Solta, rapaz, vai ver. Não vou não. Demorou muito para ele chegar. Imagina Pedro sair dali, pum. Era mais ou menos essa mesma sensação, a impotência de não conseguir aquilo que ele queria alcançar. E sempre que você está em desafios grandes, você se sente impotente dessa forma. Você não consegue, você sabe que você não tem o potencial para conquistar aquilo que está à sua frente ou aquilo que você deseja. E você agora começa a se frustrar, porque você quer, mas não pode ter. Quer, não tem força para ter. Quer, mas não tem condições de ter. E aí você começa a se frustrar, e se frustrar, e se frustrar. Você é levado pela frustração até perder a esperança. Você perde a esperança, perde a expectativa daquilo e pronto, acabou. Você não quer nem mais. Aborta o seu sonho. Aborta o seu projeto. Você desiste daquilo porque você sabe que não vai dar. E a melhor opção é desistir. Mas se o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará, é neste momento de impotência que você poderá estar vivendo, que Ele vai estender as mãos e te socorrer, assim como Ele fez com Pedro. Quando Pedro começou a olhar para as ondas e para o vento, ele não olhou para Jesus, ele tirou o foco de Jesus. Ele disse, Ele está lá, mas olha aí o vento, olha aí essas ondas, olha essa aqui que grandona, olha aquela ali, olha esse vento como está soprando forte. Ele começou a afundar. Jesus então deu um pulo, correu na frente, estou dando asas à imaginação, de socorro. Ele deu um pulo, correu na frente, como se ele estivesse nesse piso de concreto. Pegou nas mãos de Pedro, levantou e disse, oh, homem de pequena fé, e tal, e coloca ele no barco de novo. O Senhor é o meu pastor, e ainda que eu esteja afundando nas minhas frustrações, Ele não me faltará. Na hora certa Ele vai chegar e vai estender as mãos. Você quer ver outro exemplo? Um dia Pedro está... Você já ficou endividado? Já teve dívida que você tinha que pagar e não tinha condição? E a coisa... Você começa a sentir no coração, o seu corpo. Eu vivi isso algumas vezes e eu tive uma experiência bem salgada sobre isso. Bem amarga. Eu fui obrigado a resolver uma questão com a minha casa. Eu tinha comprado uma casa e estava só na estrutura e eu tinha que terminar porque eu fui obrigado a sair de onde eu morava, que era uma casa pastoral, fui obrigado a sair dentro dessa casa para morar junto com o pastor. E o tempo foi ficando ruim. Você morando junto com outra pessoa é complicado. Você sabe que você tira a privacidade daquela família e você também não tem nenhuma. E fomos morar dentro daquela casa, ficamos 3 meses, né?
nós ficamos morando, e eu me vi na obrigação de terminar pelo menos um quarto da minha casa para entrar dentro, morar na minha casa. E fui comprar. Entrei numa loja e disse, olha, minha situação é essa, contei minha história, eu sou pastor, não tenho salário, meu salário é X, era muito pouco, menos que salário mínimo hoje. Meu salário é esse, eu não tenho essa condição, mas eu preciso terminar minha casa, que está assim, 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 eu estou morando de favor na casa do meu pastor, e eu preciso encerrar minha situação. Eu prometo que vou conseguir pagar o senhor daqui, quanto tempo? Não fizemos, né, um prazo, né? Mas eu prometo pagar o senhor daqui tanto tempo. Ele falou assim, pega o que você precisar, e quando você conseguir me pagar, você me fala. Aí comecei a pegar o material, quem for visitar lá chama esgote, material de construção. E aí eu comecei a comprar, encerramos por dentro de casa, mudamos para dentro. Mas nesse tempo que estávamos fazendo isso, a gente ficou devendo um valor bem coisado, construção civil, terminamos por dentro, imagina, todo o valor daquilo. E fomos para São Paulo. A Beth falou, vamos vender roupa. É o que a gente vai fazer. E fomos para São Paulo buscar roupa. Eu voltei era o Santana, né? Eu voltei com o meu Santana cheio de terno para todo lado. E quando fizemos a compra, eu tinha amizade em São Paulo com algumas lojas e consegui comprar no cheque, porque não se comprava no cheque, mas sem CNPJ, né? Lá é só CNPJ. E eu consegui fazer a compra. E trouxe um tanto de coisa feminina e masculina. Chique, mas era coisa fina. Quando eu me caí em si, no meio da estrada, com o carro cheio, eu vinha vindo e... Falei, bem, para quem que nós vamos vender esse negócio? Ela falou assim, Deus proverá. Deus proverá. Saí na Marginal Tietê, tal. Vamos passar na fulano? Vamos passar. Passamos lá em São Paulo mesmo, passamos num amigo e tal. Chegamos na casa dessas pessoas, desses irmãos. Irmãos, eles compraram. Eu fiquei tão animado com aquela compra que eles fizeram, que eu vim embora sorrindo. Pagou a compra nossa, gente, que bênção. E tá, e fomos embora, voltamos. Naquela mesma semana tive que voltar para São Paulo para buscar mais roupa. Era muita roupa mesmo. E fui para São Paulo buscar mais roupa. E chegou em São Paulo, compramos o mesmo tanto. Chegou para cá, vendemos de novo, para cá, vendemos de novo. Vendi em todo lugar. Passou um tempo, nós começamos a vender na internet, que era Orkut, né, ainda aquela coisa. Começamos a vender na internet e tal. Aí começamos a vender fora dali, Goiânia, Brasília, e foi uma bênção. Final das contas, eu fui embora algum tempo depois, mas antes de ir embora eu fui na loja do seu Olavo. Ele estava numa reunião de compras com alguns vendedores, representantes, e eu disse, eu preciso falar com o seu Olavo urgente. Ah, não, pastor, vem cá, você tem liberdade, vem cá, entra aqui. E eu cheguei na sala, os vendedores todos com ele, tinham 5, 6 vendedores, e eu disse, seu Olavo, eu só passei por aqui para lhe agradecer. Eu quero agradecer o senhor, sua família, a sua loja. O senhor foi um anjo que Deus colocou na minha vida, um homem que abençoou a minha vida. O senhor tem um pedacinho de um galardão no céu. Se o senhor se converter a Jesus, você vai para o céu e vai ter um galardão bonito lá. Mas eu quero te agradecer. Dificilmente qualquer ser humano faria isso que o senhor fez. Eu gastei, comprei, paguei. Ele falou assim, pastor, se todos os meus clientes fossem sinceros como o senhor, eu seria um homem bem-sucedido muito mais. Fui embora em paz, fiz uma oração, aqueles homens que estavam ali choraram naquela oração e fomos embora e o nome do Senhor foi glorificado. O que eu quero dizer com isso é que no período que
eu estive, que eu vivi esse momento da dívida, irmão, parecia que eu ia morrer. Saber que eu tinha que pagar alguém e não tinha dinheiro para pagar. E era muito dinheiro. E eu tinha que pagar. A única forma que fiz que aconteceu de nós abrir-se uma porta foi vender roupa. Vamos vender roupa! E fomos fazer isso e o nome do Senhor foi glorificado. Tudo que nós temos hoje, financeiramente, começou de lá para cá. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E quem nunca teve dívida aqui, que não ficou angustiado? Dever imposto. E ficar agoniado para pagar. Dever no mercado, que você compra na cardinetinha. Dever no açougue. Dever na imobiliária, que você paga aluguel. Dever o cartão. Dever cartão, você está morto. 450%. Aí, eu fico pensando assim, esse momento de impotência que nós temos, nós vivemos, isso afeta o nosso corpo físico. Eu digo que afeta porque eu fiquei afetado. Eu quase que entrei em depressão, pastor Teixeira, por conta daquela dívida. Mas Deus me deu uma porta e eu entrei por ela. Sabe por quê? O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Eu tenho que fazer a minha parte, mas Ele não vai faltar jamais. Ele sempre estará ali, presente, pronto para me socorrer. Pedro estava vivendo exatamente isso, devendo imposto para o governo. E aquela época não era igual agora. Parcela. Tinha que pagar ou cadeia. E Pedro ficou nervoso com o cobrador que foi lá. Eu disse, mestre, os cabos do governo estão aí, estão cobrando imposto, meu e o seu. E eu não paguei esse mês, eu não pesquei mais, eu não tenho como pagar os caras. Me ajuda aí, vê o que o senhor faz. Ele falou assim, Pedro, você está muito nervoso? Senhor, lógico que eu estou. Olha a minha situação aqui, está me dando até tremedeira. Então faz o seguinte, vai pescar. Eu acho que é daí que vem aquela expressão, vai pescar, está nervoso? Vai pescar. E ele foi pescar. Deus disse para ele, Jesus disse, o primeiro peixe que você achar, lança o anzol lá. E o primeiro peixe que vier, tira para fora, na boca dele tem um estáter. Tira, paga o meu imposto e o seu. Vamos pensar nesse estáter, como apareceu nesse peixe? E como foi esse peixe que foi para o anzol de Pedro naquele momento? Pedro era um pescador exímio, muito bom, profissional em pescas, de linhada, de vara, de carretilha, que não tinha naquela época, mas ele já sabia disso, de rede, de tarrafa, de todas as modalidades ele conhecia de pesca. Mas um peixe que tinha uma moeda, um estáter na boca, isso não. Aí é demais. Pegar exatamente aquele, não. Aí Jesus disse, vai e pega o primeiro peixe que vir, pega ele, porque tem um estáter lá que vai pagar o meu e o seu. E ele foi. Imagina aqueles árabes, judeus, aquele pessoal do Oriente Médio que tem aqueles barcos bonitos, aquela época era vela, e eles iam fazer sacrifícios, iam velejar e lançar sorte no mar. Imagina aqueles homens, não está na Bíblia, eu estou dando asas à imaginação, nós podemos pensar. Imagina aqueles homens naqueles barcos e lançando uma sorte para um ano abençoado, um ano próspero e tal. Aqueles ricão, como chama? Sheik, né? Aqueles sheiks ricos, aquele estáter grande de ouro. Ele diz assim, olha, essa sorte aqui é para o ano inteiro, para a minha lavoura, o meu gado, isso aqui é para mim me prosperar, para a minha pesca prosperar muito, eu vou lançar esse aqui. Mas antes disso, Jesus falou assim, peixe bocudo, tem que ser um de boca grande, vem cá. O senhor me chamou? Chamei. Vai navegando, vai nadando por aí, e você vai ver uma embarcação assim, assim, assim. Lá, eles vão fazer uma oferenda, vão jogar um estáter na água. Você engole aquele trem e corre para a praia. Falou? Tá bom. E ele foi. O peixe foi. Quando o caba jogou, tchuf, o estáter começou. Tchuf, 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 tchuf.
O peixe viu e é vivo. Mas era o que Jesus tinha mandado ele pegar. Ele pega o estáter e corre para onde Jesus mandou. Pedro já estava com o anzol, o peixe só foi entregar para ele. Ele pega o anzol, tira bonitinho, tira o estáter que estava engasgado, coloca o peixe de volta no mar, porque ele não precisava do peixe, ele só precisava do estáter. Aí, feliz da vida, ele vai pulando para Jesus, saltitando de alegria. Meu Deus, eu não acredito nisso. Quase que ele perde a fé. Não acredito nisso. Quase que ele perde a bênção. Eu não acredito nisso. Olha isso aqui, Jesus. Acho que eu já contei aqui uma vez. Uma vez o irmão pediu um milagre de Deus para ir para a festa do círculo de oração. Morava num sítio e o Fusca não tinha gasolina. Tinha pouca que não dava para chegar na igreja. Era uma distância até meio longa. E ele disse: Senhor, se o Senhor me desse gasolina nesse Fusca, eu ia para o congresso do círculo de oração, ia levar minha esposa e a vizinha aqui do lado, Senhor. Se o Senhor fizesse isso, eu ia levar em gratidão, eu ia contar o testemunho. Aí ele tomou banho e tal, chegou no carro e falou assim: eu vou ligar esse trem. Bateu a chave, o ponteirinho fez tchups. O senhor já teve Fusca, pastor Zé? O ponteirinho fez tchuf, lá no fim. Tanque cheio, ele deu partida, pegou o carro. Ele falou: amor, se troca que nós vamos passar na irmã Marieta e vamos levar ela para a igreja. Aí se trocou e tal. E foi, pegou o Fusca e foi embora. Quando pegou a irmã Marieta, começou a conversar, ele disse assim para a irmã Marieta: irmã Marieta, olha, hoje aconteceu um milagre comigo, a gente não tinha gasolina nesse carro. Eu orei ao Senhor, liguei a chave e o carro estava com o tanque cheio. Liguei o carro, tinha gasolina, tanque cheio. Irmã, eu nem acredito nisso. O ponteiro fez tchum, o carro apagou. Olha aqui, ou você acredita ou não acredita. Providência de Deus é providência de Deus. Providência de Deus é coisa doida para a nossa cabeça. Vai contra a nossa realidade. Milagre de Deus, ele não é parecido com nada deste mundo. Quando não dá certo as coisas, Deus tem um milagre para isso aí. É no sentido oposto da sua necessidade, Deus opera de maneira gloriosa na sua vida, porque Ele é o nosso pastor e não nos falta em momento nenhum. Lembra aqueles milagres que Deus já fez na sua vida e com força de expressão você diz: sabe, eu nem acredito. Cuidado, porque você vai perder a bênção. Você tem que crer. É só isso que você tem que fazer, crer. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Qual é o momento que você está vivendo na vida? De deserto? Sol quente? Perseguição? Uma situação em que na sua família que você não encontra uma saída, não tem uma solução? As coisas estão saindo fora do seu controle, fora da mão, você está perdendo o alcance daquilo? Saiba que Deus tem uma solução para todos os nossos problemas. Saiba que Deus tem ajuste para as coisas difíceis. Saiba que Deus tem o controle de tudo nas mãos. Ele não vai deixar vacilar os seus pés. Ele não vai deixar você se ferir na rocha. Ele não vai te abandonar fechando portas. Ele vai abrir as portas para você passar. Ele vai criar caminho onde não tem. Ele vai fazer rios nascer onde não tem água. Deus pode prover para você, porque Ele é o pastor que não nos deixa faltar e que não falta em nossa vida. Sabe que às vezes a gente fica embasbacado com algumas situações que fere a nossa estrutura, fere os nossos limites. E a gente fica assim: meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Já ouviu alguém falar isso? Ou você mesmo já falou isso? O que eu fiz para merecer isso? Meu Deus, eu não aguento isso mais.
Está difícil, está demais a situação. Olha isso, eu não vivi assim com a minha mãe, eu não vivi assim com meu pai para colher isso na minha vida, eu não fiz isso para os meus pais para colher isso na minha vida. Ei, fica tranquilo, porque Deus faz a gente passar por testes na nossa vida que nós não imaginamos. Parece que o mundo vai se acabar, parece que as coisas vão cair todas sobre a nossa cabeça, parece que o mundo virou de ponta cabeça, de perna para o ar, mas fica sabendo que há um Deus no céu, que é Adonai, nosso Senhor, e Ele continua sendo o pastor que não falta em nossas vidas. Ele continua sendo. Esses dias eu estava conversando com alguém, e nós estávamos falando sobre a vida. Me permita dizer. E nós estávamos falando sobre a vida. E às vezes a gente passa alguns testes dentro da casa, em família, que nós não conseguimos entender. Passamos por algumas situações que elas são cruéis. Algumas situações que nós não conseguimos entender nunca. Por que isso? Ou por que aquilo? Nós ficamos pensando uma vida inteira, porque Deus permitiu isso desse jeito? Porque Deus permitiu isso daquele jeito? Olha o quanto eu sofri. Olha o quanto eu penei. Olha o quanto eu passei. E Deus não me salvou daquela situação. Não. Deus estava te guardando lá, bobinho. Ele estava te protegendo naquela aflição. Quando você pensou que todos te abandonaram, Ele estava te segurando nos braços, escondendo você no ninho dEle. Quando você pensava que estava sendo abandonado, você estava protegido nos braços de Deus, escondido nele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sombra é lugar de sossego, de estar sozinho, de não ter barulho, de ter tranquilidade, de descansar, de entender que você está sob a proteção de alguma coisa que está te cobrindo do sol que te queima. Isso é sombra. Então, quando Deus te esconder debaixo da sua sombra, saiba que é um momento para você ficar só, para você ficar esquecido lá, porque Ele está te protegendo de coisas, de situações, de pessoas, do inimigo, do diabo. Ele está te protegendo e te guardando para um propósito maior que Ele já tem preparado para a sua vida. Não reclama da situação. Não reclama do que você está vivendo hoje. Talvez a prova que você está vivendo, você está sendo usado como instrumento de Deus para proteger alguém, para guardar alguém. Talvez você está sendo usado por aquela pessoa para que a sua fé aumente, para que a sua disposição em Deus aumente, para que a sua comunhão com Deus aumente, para que você sinta que você é dependente dEle, que você depende exclusivamente do seu Deus, porque nos momentos de aflição que nós não temos força, nós temos que voltar para Ele e saber que somos dependentes dEle a nossa vida inteira, somos dependentes de Deus, afinal de contas, Ele é o único que é o pastor que não falta em nossa vida. Aleluia! Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Eu poderia falar de tantos assuntos. O próprio Davi, ao escrever o Salmo, anos depois, nós vamos observando, lendo e vendo que o que Deus fez com ele, Deus pode fazer comigo, com você. Você vai ver o Salmo 27, Davi dizendo: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? Você vai ver o Salmo 3,
Davi dizendo para o Senhor: eu dormia com o inimigo dentro da minha casa. Ele estava falando de Absalão, seu filho. Eu dormia com o inimigo dentro da minha casa. Mas o Senhor é tão bom, que o Senhor me fez deitar em segurança e acordar. Deitar, dormir e acordar. Absalão podia ter matado o pai dentro de casa, mas ele estava sendo protegido por Adonai, que não falta. Nós poderíamos falar de tantos outros, tantos exemplos da Bíblia, que mostra a valentia, mas também que mostra o cuidado de Deus. O que não dizer daquela passagem bíblica, quando os inimigos de Israel cercam Samaria, eles ficam sitiados, a fome bate, as pessoas estão morrendo, mas Deus envia um anjo e faz um milagre acontecer. Outra história, Deus envia 2 leprosos. 2 leprosos. 4 leprosos? 2 leprosos? 2 leprosos. E o som dos pés daqueles leprosos se tornarem um grande exército. Providência do pastor. Enquanto eles talvez não tinham nem força de levantar os pés, mas ia arrastando pela areia, porque eram leprosos, estavam já em estado de decomposição, se desmanchando. Eles vão arrastando os pés na areia, mas o que os filhos do inimigo ouviam do outro lado no arraial era o som de um exército poderoso que vinha contra eles. Marchando forte, impolutos, para destruí-los todos. Acordaram de madrugada com o som dos pés dos leprosos e começaram a gritar: olha aí, eles alugaram os egípcios, os amorreus, os filisteus, e eles vêm vindo contra nós aí. Vamos fugir, porque não vai sobrar ninguém. Olha o som desse exército. E só o som de 2 pés doentes, mas Deus que providencia tudo, meios, recursos e caminhos, era o Deus que estava guiando aqueles leprosos para dar a bênção para uma nação inteira. Deus tem poder para mudar a sua história, a sua circunstância, porque Ele continua sendo o nosso pastor. Aleluia! 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 Vamos estar de pé e orar ao Senhor. Te louvo, Jesus. Te louvo, Senhor. Ó Deus, Tu és bom. Tu és bom, Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te multiplique a fé. Que Deus te faça vencer os desafios. Que Deus faça você viver uma vida boa, longa, de saúde e alegria. Que a mão de Deus esteja sobre a sua vida e saiba que Ele é Adonai, o nosso Senhor, que é o nosso pastor, que não falta. Deus, nós te louvamos. Te louvo pelos teus filhos que aqui estão. Te louvo pelas famílias que aqui vieram. Te louvo por aquilo que o Senhor opera, pelas mãos do Senhor, trabalhando em favor do teu povo. Te louvo, Deus, por esta vida que aqui está. Eu te louvo pelo teu amor que foi demonstrado na cruz e pela tua graça, Senhor, que foi derramada sobre nossas vidas. Ó Deus, eu peço a tua bênção sobre os teus filhos que aqui estão. Leva-os em paz para os seus lares. Obrigado por este culto, pelos louvores que cantamos, pela tua palavra que podemos ouvir. Obrigado por tudo. No nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Antes de você ir embora, se você quiser ir, tudo bem. Mas alguém precisa ser curado aqui hoje. Vem aqui à frente. Xarabacanta lacho e defo. Alguém precisa ser curado aqui nesta noite.
mais baixo. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Jesus, continue cantando, continue cantando. Aqui estão teus filhos e filhas que precisam de um milagre da tua parte. Tu és um Deus tão poderoso que não muda jamais. Tu és um Deus que tem nas mãos o controle da vida. Aqui estão as pessoas, Senhor, que o Senhor tocou no meu coração, que disse que vai sair curado daqui hoje. Eu quero pedir pela fé, crendo no milagre, que o Senhor venha operar, Senhor. Manifesta a tua glória. Manifesta, Senhor, a tua glória. Que haja, Senhor, rapidamente testemunhos de que hoje o Senhor fez um grande milagre nesta noite. Pai, assim como o Senhor operou na casa de Lázaro, o Senhor ressuscitou um morto de 4 dias. Assim como o Senhor fez na casa de Jairo, a sua filha recém-morta, o Senhor a ressuscitou. Assim como o Senhor fez com o filho da viúva de Naim, o Senhor devolveu vida para ela. Aqui estão pessoas, Pai, que estão passando por necessidades na saúde, e que hoje o Senhor resolve, hoje o Senhor faz um milagre. Eu te agradeço porque Tu és um Deus fiel, que está descendo o bálsamo, o azeite, curando estas pessoas. A Tua graça está envolvendo, Senhor, e curando quem necessita aqui hoje do Teu milagre. Em nome de Jesus, saia curado daqui nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu te louvo. Eu te agradeço por este momento de fé. Pela vida da tua filha que está saindo daqui nesta noite curada. Pela vida do teu filho que está saindo daqui nesta noite curado. No nome de Jesus eu oro e te agradeço. No nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, não só hoje, mas para sempre, todos juntos. Eu quero ser